que nós somos antissemitas, isso é muito grave, irmãos. Isso, inclusive, é caso de polícia, se for se a pessoa quiser, né? Eu não vou fazer isso jamais. Acho que não é por aí. Mas isso é até caso de polícia. Olá, queridos. Vocês acabaram de ouvir aí a fala do Dr. Alex, até engraçado, né? Vocês estão vendo minha expressão facial aqui, né? Até engraçado ver a colocação dele, né? 1 Coríntios, capítulo 6, do 1 até o 11, tem um contexto ali a ser trabalhado, né? E ali o texto está dizendo que, pelo tempo, já que vocês estão na igreja, pelo tempo que vocês estão ali em 1 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 11, né? Que eu estava falando, de que tem que ter uma irmandade, sabe? Um grupo de pessoas seletas que possam julgar dentro da irmandade ó, esses pequenos detalhes, esses pequenos casos. Não envolver polícia, que é um tribunal ímpio, um tribunal humano. Essas questões têm que ser resolvidas por pessoas habilitadas, né, para toda boa obra. Pessoas cheias do Espírito Santo que possam se utilizar da Bíblia, da palavra de Deus, para poder trazer um julgamento correto dentre essa divergência que está acontecendo. Agora, quer estabelecer um tribunal humano, né? Que nem no caso, o Alex quer chamar a polícia. O Lucas, do canal Despertai, quer que eu viaje 5 horas, né? Quase 5 horas, até a casa do Luiz. E aí, no caso, ele mais o Israel iria viajar para um possível debate físico, sem ser online. Um debate físico olho no olho. Qual a lógica disso? Sendo que já faz 4 anos que a gente debate virtualmente. Na verdade, eu já até abandonei essa questão de debater pelo WhatsApp com eles, porque não compensa, não vale a pena, é dar murro em ponta de faca. Porque sempre os mesmos argumentos, sempre as mesmas falas, sempre os mesmos textos. E olha que, de 4 anos para cá, a gente já tem se utilizado de vários argumentos e eles continuam na mesma tecla. Por que eu vou lá? Gastar 4, 5 horas para ir, 4, 5 horas para voltar, mais um tempo perdido lá. Vai saber lá se o que vai acontecer. Tipo, isso é tentar a carne, sabe? É tentar a carne. Faz tempo que a gente está falando aqui que isso é cilada, que isso é heresia, que isso aí não é coisa de homem de Deus falar. Pessoa que se diz mestre, pessoas que se diz que está ensinando. Espiritualizar esses contextos. E jogar isso como se fosse pouca coisa uma ova. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Só que quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Se está sendo infiel numa pequena parte, pode ter certeza que a hora que chegar ao tempo de falar da outra parte que é maior, vai distorcer, vai ser infiel. Porque é uma coisa maligna, não é uma coisa santa, não é uma coisa pura, não é uma coisa verdadeira. Infelizmente eu tenho que falar, não adianta. Preciso falar mesmo como se fosse um tratamento de choque. E mesmo assim não vai ouvir, vai continuar com a mesma falácia, com a mesma teimosia. Por isso que não adianta. Um debate desse exaustivo, para que eu vou, sabe, ficar indo, me envolvido com um debate desse tipo? A palavra manda fugir das aparências do mal. E olha que não é aparência, né? Eu tô vendo, né? A aparência é quando você fica desconfiado. Aqui eu já tenho certeza que é coisa maligna. Não é aparência. Eu tenho certeza que é uma coisa maligna. Não é desconfiança. Mesmo assim, se fosse só uma desconfiança, Deus já manda fugir. E quando eu sei, então? Muito menos que eu não vou se envolver. Tá junto com pessoa assim. Tá certo? 1 Coríntios, então, dá uma meditada lá para vocês verem. Capítulo 6, do 1 ao 11. Então, que nem o assunto do Alex, né? Estabelece um tribunal humano para tentar resolver uma questão religiosa, né? Uma questão espiritual. Qual seria, então, o melhor caso? Se fosse para não envolver a Irmandade, para julgar o caso corretamente, segundo as Escrituras. Se não há possibilidade, se não tem irmãos dotados de saber nesse aspecto, para julgar a Irmandade, para trazer uma palavra ali que venha solucionar mesmo o problema, então o que Paulo sugere? Sofra o dano. Foi injustiçado? Sofra o dano. Falar mal, caluniaram você? Sofre o dano. Isso é ser postura de um homem cristão, um homem de Deus. Sofre o dano. Já que você provocou essa situação, sofre o dano então, ué. Não quer sofrer o dano. Não quer chamar a Irmandade para julgar o caso. Que no caso seria a galera aí do seu grupo, né?
a galera que está envolvida aí, essa questão de espiritualizar a Nova Jerusalém. Não tem alguém ali para julgar? Então sofre o dano. Isso seria correto em fazer, não mencionar a polícia, não mencionar que é crime ou que fulano e beltrano não deveria ter feito isso. Isso é uma queixa, né? É uma queixa como alguém se reclama, alguém se rebela, sabe? Igual o vizinho quando briga por causa de tapete em cima do muro. Vou chamar a polícia, sabe? Esses assuntos assim, né? Mas é isso que eu queria dizer. Aí, esses dias atrás eu estava falando aqui no grupo do WhatsApp, lá no meu grupo, desse assunto, né? O perigo e a questão de estar espiritualizando, né? Tinha algumas pessoas lá com dúvida, né? E aí as pessoas ficam mesmo confusas, né? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? E as pessoas não se decidem, né? Aliás, essas pessoas que eu digo, os ensinadores, né? Que estão ensinando essa questão dessa forma. E eu disse lá no grupo, mas também o Luiz já falou isso. Ele falou para mim e já falou lá no canal dele, inclusive, que para sustentar essa ideia de espiritualizar a Nova Jerusalém, trazer a Nova Jerusalém na vinda de Cristo, tirar a Jerusalém terrena de cena, excluir, negar as promessas que são feitas para nações que restam, no caso de habitar, não essa, mas no caso, a promessa de enxugar as lágrimas dos olhos, tem que excluir, as nações não podem ter seus olhos enxugados, né? Tem vários pontos que precisam distorcer, aniquilar para poder dar certo essa ideia. Inclusive, mais para frente, né, que nem eu disse, o Luiz já falou, e eu falei no grupo, eu não lembro se eu falei isso no canal, mas se eu não falei, estou falando agora. Para sustentar a ideia de espiritualizar a Nova Jerusalém e fazer tudo isso, toda essa lambança que eu estou dizendo aqui, tem que distorcer o assunto das duas casas de Israel. Foi o assunto, inclusive, que abriu o leque de todas as informações que hoje são possíveis nós trabalharmos, né, de forma clara, de forma tranquila, sem se esforçar. É claro que existe o esforço para refutar, porque você tem que desmontar o Arapuca, né? Você tem que fazer uma série de coisas para tirar de cena essa coisa perversa e maligna, para tentar botar de novo a coisa santa no lugar. Então a pessoa vai precisar distorcer o assunto das duas casas, né? E não demorou muito. Nesse vídeo aqui que eu estou fazendo o comentário do Alex, ele está distorcendo o assunto das duas casas, né? Eu não sei se ele parou para pensar nisso, mas está. Que nem, por exemplo, só existe um Israel, não existe dois Israel. Só tem um Israel e ele é em duas fases. Existe o Israel como a areia da praia do mar e existe o Israel que é ser como as estrelas do céu, que no caso é Cristo e a igreja. Esse Israel como a praia do mar aplica só para antes de Cristo vir. Cristo chegando, só fica em vigor o Israel espiritual, que fica como a descendência, como estrela do céu. Só o Israel espiritual. O Israel carnal já é aniquilado, ele não entra mais em vigor. Agora, os que vão ouvir a pregação das duas testemunhas e vão crer, esses irmãos dizem que serão um Israel carnal que vai estar servindo a igreja no reino milenar, mas eu digo que serão parte da igreja. Então, essa é a forma como eu acredito, tá bom? Só existe um Israel eleito e esse Israel se chama igreja hoje, né? Mas é o Israel, é o mesmo Israel lá dos patriarcas, ele não mudou e a igreja foi enxertada nele. Os ramos que não creram são cortados. Os ramos rebeldes são cortados. Simples assim. E aí, então, esse é o Israel de Deus. Eu creio assim. Vocês viram aí, né? Escolher Israel só escolheu apenas uma vez. Só foi elegido uma vez, né? Vamos ler Isaías 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão ele aos estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Então, como que eu vou aplicar essa escolha aqui na primeira vinda de Cristo, por exemplo? Ah, Jesus vai escolher Israel. Mas ele já não escolheu lá no Êxodo 19? Ele já não elegeu uma vez? Isaías está falando para qual contexto? Segunda vinda. A mesma coisa de Zacarias. Se você voltar um pouquinho para trás, no capítulo 13, está falando da destruição da prostituta do capítulo 18 de Apocalipse. A queda da grande Babilônia de Apocalipse 18 está aqui, no capítulo 13 de Isaías. Se você for ler o 14, está acontecendo o aprisionamento de Satanás no abismo. Capítulo 14, a seguir. Entre
a prisão de Satanás e a queda da grande Babilônia tem a vinda de Cristo. É na vinda de Cristo que ele está dizendo aqui, ó. Deus vai se compadecer de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. E é o que os profetas falam, que vai congregar eles de todos os povos e isso trazer eles para habitarem na sua própria terra, para ter sem ter quem os espante. Isto é, porque não vai ter mais guerra. Sabe? Não é para o tempo de hoje. Hoje o que mais tem é guerra na Israel. Lá o que mais vive é viver espantado lá. Tem alarme para tudo, por causa dos mísseis, por causa dos ataques que tem, são constantes lá. Deus está prometendo uma coisa para eles que vai acontecer e ele vai fazer cumprir. Eles vão habitar naquela terra lá em segurança, sem ter que ter domos de proteção, sem ter que ter aliança com os Estados Unidos, aliança com o Egito, aliança não sei com quem, para proteger eles. Não. Eles farão uma aliança eterna com o Senhor Deus, os profetas falam. E essa aliança eles vão habitar seguros. Então, agora, como que eu espiritualizo esse habitar seguro? Eu posso habitar em Cristo também em segurança. Quem recebe a Cristo está habitando em segurança e não está sendo espantado, com certeza. Mas, que nem eu disse, né, o literal não anula o espiritual e o espiritual não anula o literal. Os dois dão a mão. Você pode observar para você ver nas colocações minhas, nas colocações do Luiz. A gente trabalha com... A gente transita entre o espiritual e entre o carnal, entre o espiritual e o literal, e a gente consegue explicar os dois sem deixar a ponta solta. Agora, o que eles fazem? Eles espiritualizam um e quer aniquilar o outro, quer abandonar o outro. Sabe? Eles querem pegar o texto e ter apenas uma aplicação. E é onde as coisas ficam confusas e não ficam explicadas. E ficam, sabe, como que diz assim, dando munição para mim e Luiz refutar eles. Ou seja, tentar espiritualizar esses textos que fala de Jerusalém, Israel segundo a carne e as nações que restam, é entregar munição para o inimigo atacar. É dar munição para o inimigo, é isso que acontece. Toda vez que você espiritualiza, ou que se anula uma coisa que Deus não quer que seja anulada, porque é ensino dele, ele é sábio nisso, você está dando munição para o inimigo te atacar. Não só te atacar, mas para fazer você passar vergonha, né? Você passa vergonha, você é humilhado, e aí você não tem como contra-argumentar, a não ser você tentar levantar cilada, tentar se envolver com coisa humana, que nem o caso do Lucas, querer que eu viaje 5 horas de viagem para ir lá debater fisicamente com ele e o Israel, junto com o Luiz, sabe? Ou então chamar a polícia. Eu não sei, vamos ver quais mais argumentos que vão nascer, né? Que vão brotar aí dessa galera. Vocês vão ver. Ué, já que tá firme, já que tá bancando o mestre, pega a palavra de Deus e cala minha boca, cala a boca do Luiz. Pega o texto e explica. Explica sem deixar dúvida. Sabe? Pode ter certeza, se você explicar corretamente, eu não vou mencionar você, eu não vou falar com você, eu não vou aqui gravar a tela do celular, eu não vou ficar falando de você. Pelo contrário, eu vou dar glória a Deus. Porque eu não tenho prazer nessas coisas, eu não tenho alegria com isso. Mas eu fui chamado para falar a verdade, sabe? E para combater essas coisas. Você entendeu? Maldito é aquele que coloca a mão na espada, né? E depois guarda a espada, né? Não quer mais guerrear. Porque faz a obra do Senhor relaxadamente. Então tem que meter a espada para dentro. Se eu estiver falando heresia aqui, se eu estiver ensinando coisa errada, pode pegar o celularzinho aí, ó, gravar a tela do celular, pegar o texto bíblico de espada no Márcio. Se o Luiz estiver falando asneira lá, pregando heresia, pega a palavra de Deus, vai lá, espada no Luiz. Desce a madeira, mas desce sem dó. Mas por que não faz isso? Em vez de ficar fazendo leve trás, fazendo grupinho, fazendo aí o ajuntamento aí, o pré-ajuntamento do Gog lá, né? Ajuntando as nações aí para pelejar. Tá indo lá para o Vale de Josafá. Em vez de vocês fazerem esses grupinhos aí para tentar derrubar a gente, ué, faz aí um jejum de 21 dias, sei lá, faz uma campanha poderosa aí. E cai para dentro, ué. E eu fico feliz, sabe? Eu ficaria feliz em ser refutado, porque daí eu vou crescer mais. Além do que eu tô vendo, você vai colocar uma coisa maior do que a que eu tô vendo. Isso eu vou crescer. Aliás, a ideia que Deus deixou esse combate é isso, né? Todo combate, o adversário tem que mostrar uma carta na manga. Desde que a ferramenta seja a espada do Espírito, né? Que seja a palavra. Você vai lá e joga o texto. Tá aqui, ó.
que eu falei lá, tá aqui o texto. E explica. E envergonha eu. Aí eu vou lá e pego outro texto, abre aspas, posso te envergonhar. Mas você já tá preparado. Você vai lá e pega outro texto e cai pra cima, você entendeu? Aí nós dois crescem. Agora esse negócio você não cresce e fica só nessa. Já faz 4 anos que essa conversa existe. Esses argumentos aí. Por isso que eu falo que não cresce. É coisa de criança, é molecagem isso aí. E é por isso que eu uso essas palavras mesmo, pesada. Porque é o tipo de coisa que não tem cabimento, não adianta. Se você me colocar para pensar, se você me colocar para refletir com um texto bíblico, com um argumento válido, com certeza eu vou ficar feliz, eu não vou ficar triste. Porque eu vou crescer. Porque eu gosto de meditar, eu gosto de, sabe? Esse negócio de ficar estacionado, estagnado aí num argumento há 4 anos, aí não dá não, sinto muito. Você viu que Deus vai eleger, né? E é um contexto onde está falando de capítulo 13 de Isaías, a grande Babilônia de Apocalipse 18 está sendo destruída. Capítulo 14, Satanás está sendo aprisionado lá no abismo, né? Capítulo 14 é só você ler. Entre o capítulo 14 e o 13, entre a prisão de Satanás e entre a destruição da Babilônia, tem a vinda de Cristo. Apocalipse 19, né? E nessa vinda de Cristo, é nesse ponto que Isaías está falando, que Deus vai eleger Israel de novo. E a gente já viu aqui um pouquinho antes, ou melhor, a gente vai ver daqui a pouquinho, lá no assunto de Zacarias 2:12, onde Deus fala que vai escolher Jerusalém de novo. Como que eu vou aplicar isso para a igreja? Se ele vai escolher Israel, ele tem que escolher Jerusalém, né? Porque Jerusalém e Israel são conectados, né? Concernente à promessa que foi falada para Abraão. Você vai possuir essa terra por herança. Qual terra? A terra dos cananeus, dos jebuseus, lá, 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 lá. Que são as 7 nações lá, né? Os 7 territórios. E aquele território todinho, né, é chamado de lugar santo. Você vê, né, lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 12 e 13, Deus fala que vai escolher Jerusalém de novo, né? Vai ter Judá como sua porção santa na terra. Agora, por que Deus está falando que vai escolher Jerusalém de novo? E como que ele escolheu antes a Jerusalém? Como que foi? Então, antes dele escolher Jerusalém, ele falou para Moisés, né? Quando Moisés estava lá indo atrás do bichinho que sumiu lá no Monte Sinai, e Deus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália do pé, porque esse território aqui, o lugar que você está, é terra santa. Porque a geografia de onde Moisés se encontrou com o Senhor Deus é um local sagrado, é um local que já estava demarcado e previsto por Deus, que seria o território da sua morada. Seria o seu local da primeira escolha a Jerusalém. Nem tinha o nome de Jerusalém ainda, mas ele já tinha demarcado ali profeticamente aquele local. Inclusive ele fala para Josué, aonde pisar de a planta do seu pé, né, eu vou te dar por herança, mas tira a sandália do pé, porque essa terra é santa, Josué. Que foi para Josué. Então foi escolhido aquele local. E nos evangelhos, nos textos que falam da vinda de Cristo, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, território geográfico que compete território como morada de Deus física. E eu não estou anulando a morada de Deus no homem, então, não tá? É só para você entender um contexto com o milênio. E ao mesmo tempo, quando fala de lugar santo, também está falando deste lugar aqui, porque este lugar aqui também vai ser profanado em algumas pessoas. Uma coisa não anula a outra. Este lugar aqui, em algumas pessoas, esse lugar santo vai ser profanado, só que o literal e o espiritual andam junto. Apocalipse 11. Lugar santo sendo medido, mas também o lugar santo, que é Jerusalém, lugar terreno, está sendo pisado pelos gentios. O território que Deus demarcou como lugar santo, os gentios, os pagãos estão colocando os pés lá. Assim como eles estão pisando em cima da igreja que está morrendo. Então os dois lugares santos estão sendo pisoteados. Uma coisa não anula a outra. Entende? Então Deus vai escolher a Jerusalém, e você vai ver que lá no Zacarias, a gente vai ler, né? Zacarias 2, o verso 12 fala isso, e o 13, cale-se toda a carne diante de mim. Por que será que Deus está falando para a carne se calar? Porque a carne, com certeza, vai se opor à promessa de Deus, à palavra de Deus. Principalmente se tratando, né, de escolher Jerusalém de novo. O espírito antissemita está agindo já na pessoa faz tempo. A carne vai gritar. A carne gritando, Deus já grita de antemão. Cale-se toda a carne. Eu vou escolher Jerusalém de novo. É óbvio que Deus não está falando de se calar toda a carne só no contexto da escolha dele para Jerusalém. É todo o capítulo, mas todo o capítulo está falando da Jerusalém terrena. No capítulo 12. Tem alguns pontos ali que aplica para a igreja? Tem. Mas com relação à igreja, ele não manda calar a boca. Ele manda se santificar, ele manda fazer outras coisas. Com relação à ordenança dele, ou à vontade dele, inclusive, de escolher de novo Jerusalém,
que as pessoas iriam se opor, estão se opondo, é para ficar calado. São carnais que se opõem. Ok. Então vocês viram a questão da escolha, né? Deus vai eleger de novo Israel. Deus vai escolher de novo Jerusalém. Mas na boca deles é o quê? É um só Israel. É uma só escolha. Mas tá escrito que tem duas. Não, mas é uma só. E aí você vai debater com gente assim? Como que você vai debater? Fala pra mim. É dar murro em ponta de faca. Ou então a carne ser tentada ao ponto de você perder a cabeça, perder a paciência e, sabe, sei lá o que acontece. Por isso é melhor evitar esse tipo de gente, esse tipo de conversa, né? Esse tipo de comunhão, abre aspas. Aqui, queridos, o texto de Zacarias, capítulo 2, né? Versículo de 12 ao 13, a gente vai ler, né? Então o Senhor herdará Judá como sua porção santa, né? Na terra. Essa parte aqui de porção santa, deixa eu dar uma rabiscada aqui, ó. Esse trechinho aqui eu vou gravar um vídeo à parte, porque eu preciso contextualizar várias coisas, né? Inclusive lá nos dias de Josué e Moisés, né? Então vai ficar para um vídeo à parte, mas não vai ficar sem resposta esse trechinho, tá? Ok, dito isso, então o Senhor herdará a Judá como sua porção santa na terra, e de novo escolherá a Jerusalém, né? Ou seja, aqui está o ponto que eles não vão conseguir explicar, né? Pode juntar o Lucas, o Alex, o Tiago, Elber, Max, Felipe, pastor Rafael Míquel, e entre outros aí, quantos quiserem, né? Para explicar essa escolha do Senhor Deus em Jerusalém de novo. Porque se tratando da igreja, do povo santo, a igreja foi eleita e elegida, né, antes da fundação do mundo. Embora necessite de obras, né, para confirmar, para saber quem é eleito e quem não é, só que isso já aconteceu. E Deus está falando, ó, eu vou escolher de novo, isso quer dizer que ele já escolheu uma primeira vez. Já teve uma primeira escolha. Agora ele vai escolher de novo. A igreja, mesmo que seja a igreja, sabe, ela já teve uma escolha, mas vai escolher ela de novo. Como que funciona isso? Como ficaria isso numa explicação espiritual? Não tem cabimento, queridos. Não tem jeito de espiritualizar. Deus deixou dessa forma porque ele fechou todas as outras portas para ficar apenas a porta literal para você seguir a caminhada sua, para você crescer. Agora, se você não quer literalizar esse ponto e você quer espiritualizar isso aqui, infelizmente você vai ficar igual o povo lá no Monte Sinai, né? Rodeando em volta do monte aí durante 40 anos. Isto é, vai ficar dentro de um labirinto, porque isso não tem saída. Não tem saída. Mas pode juntar toda a galera para espiritualizar isso aqui, que eu quero ver o que vai dar. Nem vai espiritualizar, né? Pode até ler, mas não explica. Olha o que vai dizer o verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Primeiro, cale-se porque ele se levantou, isso significa que Cristo está vindo. Indícios de Cristo que está vindo, né? E quando o Senhor Deus se levanta, nos profetas, é porque ele está vindo, né? É onde, pelo menos lá em Isaías, onde o pessoal começa a se esconder em caverna, no buraco, igual topeira, né? Esconder daquele que está vindo. Apocalipse também mostra, né? A galera se escondendo nas cavernas, nas rochas, nas fendas, né? Nos buracos, porque Cristo está vindo. Então, esse se levantar aponta para a vinda de Cristo. E é justamente nesse ponto aqui, ó. Cale-se toda a carne. Por quê? Porque somente uma pessoa carnal é que vai contrariar o Senhor Deus em querer escolher Jerusalém de novo. É claro que esse cálice toda a carne tem uma aplicação para os versos anteriores, com certeza. Mais para cima tem textos ali que eles distorcem, assim como outras pessoas, em outras eras, em outras gerações, também já distorceram. Mas é uma repreensão que Deus preveu que iria acontecer. Somente uma pessoa carnal é que vai contrariar ou vai se opor a um texto desse, querendo espiritualizar. Não é verdade? Então, beleza. Então, eu fecho por aqui o vídeo ficou curtinho, né? Ficou gostoso aí de assistir, com certeza. E é isso aí. Então, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, permitindo Deus.